vai ser de 0,82%. Do Rio, Rodrigo Viega. Atenção, notícia que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu a extradição de Eduardo Talhaferro, seu ex-assessor no Tribunal Superior Eleitoral. Talhaferro está na Itália e foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de violação do sigilo funcional, coerção no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O pedido de Moraes foi encaminhado ao Ministério da Justiça, que enviou na última quarta-feira a solicitação ao Itamaraty para formalização junto ao governo italiano. Pedi a análise do Diego Tavares, que está ao vivo aqui com a gente, a respeito desse episódio, pedido do ministro Alexandre de Moraes, extradição de Eduardo Talhaferro, que foi, inclusive, assessor e que ganhou as páginas dos jornais depois de revelar informações, inclusive, de procedimentos que seriam ilegais, né? Pedidos feitos pelo ministro Moraes, segundo informações de Talhaferro, relatórios, informações que baseassem, inclusive, determinações do Tribunal Superior Eleitoral em relação a Jair Bolsonaro. O que nós precisamos trazer e concluir a partir dessa determinação do ministro Moraes, hein, Diego? Caniato, eu quero até fazer um link em relação à declaração desse caso do ex-assessor de Alexandre de Moraes com a declaração do prefeito Ricardo Nunes de que deseja que o presidente Jair Bolsonaro tenha um julgamento imparcial. É muito complicado a gente falar em imparcialidade quando a parcialidade ela já é comprometida, ela já se mostra presente no início de alguns julgamentos, tanto em relação ao caso de Jair Bolsonaro, quanto em relação a esse pedido de extradição feito agora em relação ao ex-assessor. O ministro Alexandre de Moraes, que será a autoridade judiciária a proferir julgamento, eventualmente, em um caso, ele está acumulando diversas funções, muitas vezes acumulando, inclusive, o papel de vítima de algumas condutas. Talhaferro, por exemplo, revelou diversas irregularidades que teriam acontecido no gabinete do próprio ministro Alexandre de Moraes, quando presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, em que pese o desejo de autoridades como o prefeito Ricardo Nunes de que esses julgamentos ocorram de forma imparcial, já não se vislumbra a imparcialidade. E eu acho que esse é um dos principais problemas, algo que atrai uma carga muito alta de insegurança jurídica na análise desses casos. Novamente evocando aqui aquilo que eu disse na minha primeira fala nessa edição do Jornal Jovem Pan. Às vezes, analisando o momento, analisando uma foto, nós temos um aspecto, um verniz de legalidade sobre aquilo que está acontecendo. Mas voltando à gênese de todos esses problemas que são analisados hoje na Suprema Corte, nós temos patentes ilegalidades. E a partir de uma ilegalidade não nasce nenhum elemento legal, não nasce nenhum fato legal. Esses inquéritos e investigações, todos eles, eu não tenho dúvida, em dado momento da história no futuro, virando o viés ideológico do governo de ocasião, serão, tal como foram os expedientes da Lava Jato, todos anulados. Pois é, inclusive, né, esse episódio ficou conhecido como vaza-toga, né? Os vazamentos de mensagens dos magistrados em uma clara alusão, uma menção a Vaza Jato. Mas, Diego, eu me lembro que a Folha de São Paulo fez uma ampla reportagem trazendo, inclusive, as informações que teriam sido compartilhadas ou enviadas pelo Talhaferro ao jornal, ou que o jornal conseguiu por intermédio do Talhaferro. O gabinete do ministro Moraes teria ordenado, por mensagens e de forma não oficial, a produção de vários relatórios no Tribunal Superior Eleitoral para embasar as decisões do próprio ministro contra Jair Bolsonaro e também figuras ligadas a ele no inquérito das fake news de 2022. Agora, o que é preciso considerar sobre as ilegalidades apontadas e quais são as alternativas recursais ou quais instâncias, quais cortes poderiam avaliar as informações que foram reveladas por esse ex-assessor? Alguém poderia ajuizar uma ação contra o ministro nesse caso? Esse é o grande problema, Caniato. O grande problema é que o Supremo Tribunal Federal,
o Tribunal Superior Eleitoral, por serem cortes finais, por serem instâncias finais, o Tribunal Superior Eleitoral, no caso da Justiça Eleitoral, e o Supremo Tribunal Federal, no caso de todo o judiciário brasileiro, é aquele que disse que tem a possibilidade de errar por último. É quem dá a palavra final, é quem faz o julgamento em última e em definitiva instância. E essa é também uma crítica em relação às pessoas que são julgadas, por exemplo, em relação ao 8 de janeiro. A quem essas pessoas podem recorrer para ter garantido, para que a ela seja garantido o princípio do duplo grau de jurisdição, por exemplo, também consagrado na nossa Constituição, para que tenham um direito de revisão de suas decisões. Quando um ministro de uma Suprema Corte comete um erro, ou pior, nesse caso, comete um ilícito, quando transcende suas competências, quando acumula o papel de julgador, de vítima, de investigador, de condutor de inquérito, quando essas ilegalidades ocorrem na Suprema Corte, é muito difícil que isso seja corrigido. Esse é o principal fundamento pelo qual eu, por exemplo, sou favorável à anistia em relação aos casos do 8 de janeiro. Eu acho que é a forma menos gravosa de nós recuperarmos a normalidade institucional dentro da nossa Suprema Corte. Então, de fato, tal como aconteceu na Vaza Jato, tal como aconteceu na Vaza Toga, fica muito difícil a gente falar em um remédio constitucional, em um recurso, em um tipo de ação para que seja revista a palavra que, se considerarmos que foi proferida por um ministro de última instância, considerando a estrutura do Poder Judiciário, não pode ser revista por ninguém. Parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia e informação. Eu conto com você ao intervalo de 1 minuto e 20, hein? Até já. A inflação brasileira deve ficar acima da meta. Segundo o mandatário, não dá para a polícia prender o mesmo ladrão 35 vezes. O número de queimadas no Brasil atingiu o maior nível em 20 anos. A taxa de desemprego no Brasil atingiu 5,8%. Chegou a hora de sair do discurso e construir. No Fórum Caminhos da Liberdade, ideias viram impacto e discursos ganham direção. Você ao lado de líderes, inovadores e agentes da mudança. Aqui é onde o Brasil se reencontra com o futuro. Dia 11 de setembro no Vibra, em São Paulo. A transformação começa por você. Acesse forumsp.org e garanta o seu ingresso. Já pensou em turbinar a comunicação do seu negócio com o poder da inteligência artificial? Como criar mais conteúdo sem estourar o orçamento? Com a SAMP, você revoluciona a forma de produzir conteúdo. Transforme relatórios em newsletters, PDFs em gráficos, vídeos em notícias e notícias em posts para as redes sociais. Acesse samp.ai e descubra o poder da inteligência artificial na comunicação do seu negócio. Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan, trazendo as notícias mais importantes deste sábado para você. E o Brasil pode sofrer uma perda significativa de empregos por conta do tarifaço de Donald Trump. Para tentar conter os danos, o governo Lula lançou o plano Brasil Soberano, que vai disponibilizar 30 bilhões de reais para empresas afetadas pelas taxas norte-americanas. E justamente para falarmos mais sobre essa medida provisória, recebemos aqui o professor e economista-chefe da análise econômica, André Galhardo, a quem agradeço demais pela participação. Professor André, seja bem-vindo, já participou de vários programas, telejornais aqui da Jovem Pan. Para começar, professor, queria pedir sua análise e avaliação, tarifaço em vigor, sinalização de impacto severo para algumas empresas, de alguns setores, enfim, mas teve o lançamento desse Plano Brasil Soberano. O que é preciso considerar? Trata-se de uma iniciativa que pode atenuar um cenário difícil, principalmente para algumas empresas? Quais são suas avaliações? Olá, Daniel, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. Boa noite a todos que nos assistem. De fato, é uma medida que vem para dar um apoio transitório para as empresas que forem mais afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos imposto ao Brasil. Inclusive, existem elementos, vetores ali que o governo vai avaliar para ver qual empresa pode usar esses recursos subsidiados, como os empréstimos que você citou, são 30 bilhões
do governo, mais 10 bilhões de recursos próprios do BNDES, sem sombra de dúvida, é um passo na direção correta, uma vez que há muito pouco o que fazer, né? Mesmo com os esforços do vice-presidente e de toda a comitiva dos ministérios brasileiros tentando reverter parte desse tarifaço, a gente está vendo a dificuldade de reverter essas medidas aplicadas pelos Estados Unidos. Então,